E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Melk Rodrigues e hoje eu vim trazer mais um vídeo de desconstrução de personagens da série A Maldição da Mansão Bly. E dessa vez nós vamos falar do nosso queridíssimo Miles. Então eu vou pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e vamos começar esse vídeo. Então pessoal, desde já eu quero avisar que esse é o penúltimo vídeo dessa série de vídeos da série A Maldição da Mansão Bly. Teremos mais um e já agradeço a todo mundo que está assistindo todos esses vídeos, porque graças a Deus estou tendo muito bom retorno, um público bastante engajado, então eu agradeço muito a vocês. Então aproveite, se vocês são fãs da série e tem amigos que também são fãs, recomendo esses vídeos da Maldição da Mansão Bly. Tem uma playlist aqui só de vídeos da Maldição da Mansão Bly, então eu tenho certeza que conteúdo aqui é o que não falta. Agora nós vamos falar do nosso queridíssimo Miles. Tá, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre a diferença do Miles do livro A Volta do Parafuso e o Miles da série. E também nesse combo a gente vai falar um pouco do Miles do filme Os Inocentes. Cara, nas três versões, tanto no livro quanto na série quanto no filme, o Miles é exatamente isso que a gente vê. Ele, acho que foi um dos poucos personagens ali da série que realmente está fiel a todas as três obras. Ele é daquele jeito, ele é um garoto muito educado, um garoto muito bem instruído e tem vários mistérios em torno dele ali. Agora tem algumas diferenças, principalmente no final, que eu vou explicar aqui, que vale muito a pena vocês saberem dessa curiosidade. Na série a gente sabe que após a morte dos pais do Miles e a Flora, o Miles foi parar em um internato, que o próprio tio dele, o Henry Wingrave, mandou ele para lá. Então ele ficou durante um período e do nada aconteceu um rolê lá e ele voltou novamente para Bly. Isso também aconteceu no filme dos Inocentes, que realmente ele está retornando ali do internato, que ninguém sabe na verdade o que foi que aconteceu. E eu gostei muito que aqui na série eles deram uma roupagem a mais e explicaram o que aconteceu. Ele estava se envolvendo em confusões, ele estava tendo briga com os colegas e tal e tal. Agora tem uma coisa que outras pessoas estavam em dúvidas, que eu vi muitos comentários, é se o Miles estava sendo possuído pelo Peter quando fez todas aquelas atrocidades ali na escola. Se você quer saber melhor, fica até o final, que lá no final eu vou explicar melhor esse detalhe. Por enquanto vamos comentar outras coisas aqui, mas não sai desse vídeo, sério, fica aqui até o final. Vocês podem ver que o Miles ele tem uma ligação muito forte com o Peter. Eu posso dizer que o Peter é como se fosse um melhor amigo para ele, um amigo adulto, porque realmente o Miles não tem amigos. A única amiga dele de fato era a própria irmã, a Flora. Então o Peter, ele tinha até mesmo depois que o pai dele morreu, ele mesmo que assumia uma função patriarcal para ele, porque muitas coisas, principalmente coisas erradas, o Miles acabou aprendendo com o Peter. E isso se remete também ao livro e também se remete ao filme. Toda essa conexão do Miles e do Peter, ambas as três versões foram muito bem adaptadas e nessa questão eu não tenho que reclamar, porque todas fizeram jus à obra original. A gente sabe que o Miles, na maioria das vezes, ele agia como o Peter Quint, ou seja, na maioria das vezes quando ele começava a falar umas coisas estranhas e tal, ou umas conversas meio que não faziam muito sentido, naquele momento a gente entende que era o Peter falando, principalmente em momentos em que ele falava algumas coisas insinuando algo para Dani ou algumas cantadas. Tudo isso era obra do Peter Quint que estava possuindo ele. Eu acho engraçado que no filme dos Inocentes, a forma que esse Miles era possuído também era bem interessante, porque realmente ele dava em cima mesmo da preceptora, no caso, no filme, a senhora Giddens. Ele dava em cima na cara dura. Então ela achava muito estranho aquilo.
E o engraçado é que no livro, galera, ficou uma coisa assim meio subentendida, que é como se a preceptora começasse a sentir um encanto pelo garoto. Porque quando ele estava sendo possuído pelo Peter Quint, ele realmente se tornava uma criança muito adorável, a gente pode dizer assim, mais galanteadora. Então, meio que a preceptora do livro, ela tinha um fascínio muito grande pelo Miles. E isso meio que se aplicou ao filme também, mas aqui na série a gente vê que a Dani, ela não comprou muito essa ideia. Então, toda vez que o Miles agia dessa forma, querendo bancar um adulto, que obviamente era um adulto que estava possuindo ele, ela já cortava ele na hora, já reprimia ele na hora. Bom, lá no final da série, eu vou pular aqui todos os outros eventos que aconteceu, galera, porque quase tudo que aconteceu na série está nos outros vídeos isolados dos outros personagens. Lá no final, o Peter Quint tem um plano maligno de querer possuir o Miles eternamente, porque ele quer sair desse poço gravitacional e quer vir para o mundo dos vivos. Ele juntamente com a Jessel. A Jessel, ela percebeu que o Peter não era tudo aquilo que ela realmente imaginava, então ela finge que possuiu a Flora e na verdade ela não deixou que a Flora seja possuída totalmente por ela. Mas o Miles realmente ele fica na possessão total pelo Peter, quando eles recitam aquele lance do It's you, it's me, it's us. Então nesse momento o Miles deixou de ser Miles e se tornou o Peter. Até que aconteceu tudo aquilo que a gente já sabe, que a Dani e a Flora estão tentando fugir, a Mulher do Lago pega a Flora, leva pro lago, a Dani troca de lugar com a Mulher do Lago e nesse momento a maldição é quebrada e o Miles retorna. O Peter sai do corpo do Miles e retorna. Agora sim, a pergunta que não quer calar. O Miles, ele estava possuído pelo Peter Quint ali no colégio? Gente, vamos voltar um pouquinho atrás e vamos tentar lembrar que quando o Peter Quint morreu e ele começou a aparecer de vez em quando ali para Jessel, uma coisa que ele falou era que ele não poderia sair da propriedade de Bly. É tanto que eles até tentaram um plano, ele entrou no corpo da Jessel, a Jessel tentou escapar pela propriedade e não conseguiu. Então, como que ele iria possuir o Miles no internato se o fantasma dele não podia sair da mansão? Não tem como, galera. Tudo o que aconteceu realmente era o Miles. Só que o Miles não queria fazer isso. Ele fez isso porque recebeu aquela carta da Flora dizendo para ele voltar para casa porque ela estava se sentindo muito sozinha, mas na verdade não era isso. Na verdade ela estava sendo assombrada pelos fantasmas, principalmente a Mulher do Lago. Por isso que ela queria que ele voltasse, porque o Miles, querendo ou não, era como uma âncora para ela, certo? Então, nesse momento que ele começou a brigar com os colegas, se jogou daquela árvore, matou o pombo lá do padre, tudo isso era o próprio Miles. Não era o Peter Quint, beleza, galera? Só para deixar claro, porque muita gente ainda estava em dúvida sobre esse lance, mas não era o Peter Quint, era o próprio Miles, mas eles estavam fazendo isso justamente para poder ser expulso do colégio. E agora eu vou falar para vocês o fim trágico do Miles no livro, que eu gostei muito deles não terem feito esse final aqui na série, porque realmente não foi legal, foi bem triste. No final do livro, galera, depois que a preceptora percebe todas as coisas que tá acontecendo ali na mansão e tal, ela pede para a senhora Grosse fugir com a Flora para Londres para encontrar com o tio dela. E a senhora Grosse fala, mas o que eu vou falar para ele? Não importa, leve a Flora daqui e eu quero ficar sozinha na mansão com o Miles, que eu vou ter uma conversa com esse garoto. Então a senhora Grosse realmente ela sai com a Flora e vai atrás do Henry em Londres e só ficam os dois na casa. E esse momento, galera, é que tem um embate muito grande entre os dois personagens. Essa foi a única coisa que eu senti falta na série, mas se tivesse acontecido isso aqui, o final teria sido o mesmo. Então
meio que eu entendi eles não terem feito. Cara, tanto no livro quanto no filme Os Inocentes, o embate entre a preceptora e o Miles é bem forte. Porque é no momento que ela tá pressionando ele, dizendo que você viu o Peter Quint, você tá vendo todos esses fantasmas, me fala a verdade, isso, aquilo. E nesse momento que o Peter Quint aparece na janela e começa a falar através da boca do Miles, e o Miles começa a xingar a preceptora de tudo, qualquer nome, isso, e ele tenta fugir da casa. Então, quando ele tá ali no pátio e a preceptora vai atrás dele, ela encontra ele desmaiado e o Miles morre. Sim, galera, o Miles morre no livro. Sim, eu sei que é uma coisa que vocês não estavam esperando, mas de fato, tanto no livro quanto no filme Os Inocentes, o Miles morre. E aqui eu gostei muito que eles não fizeram isso, porque ia ser muita sacanagem, galera. Porque, sério, o final, apesar de ter sido triste, porque foi triste, eu chorei pra caramba, foi melhor assim. E eu gostei disso, porque tanto o Miles quanto a Flora não tiveram essas lembranças ruins que eles tiveram quando passaram ali em Bly. Então, meio que as memórias deles foram apagadas e eles puderam seguir a vida deles normal, como duas crianças normais, cresceram e tiveram suas vidas normalmente. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo do Miles. A gente vai ter mais um vídeo que a gente vai falar sobre o Henry Ringgrave, que é o tio das crianças, porque tem um pano de fundo muito interessante ali dele que eu preciso comentar num vídeo separado. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho das notificações, porque assim, sempre que sair um vídeo novo aqui, você vai ser notificado. Beleza? Beijão e até a próxima.